Estamos na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 3º, no primeiro artigo e no inciso 2º. Vimos a lei moral, não é? Dentro da lei moral, o primeiro inciso, que foi a lei natural. Vamos ver agora o segundo inciso, que é a lei antiga, não é? A lei antiga, e vamos ver a lei evangélica. E assim nós terminamos este artigo para ir para a graça e a justificação, que é o segundo artigo, né? A imagem de São José, quem não pegou na primeira aula, entrou depois, né? Eu disse que a partir destas aulas, por ser o ano de São José, proclamado e decretado pelo nosso Papa Francisco, nas minhas lives vem agora sempre a imagem de São José, não é? E eu quero agradecer a minha querida comunidade de São José, esposo de Maria, 31 de março, que me doou esta imagem. Essa imagem era uma das imagens de 31 de março, não é? Que foi Tamires e Severina, não é? Quanto missionárias, me doaram esta imagem, belíssima imagem, né, de São José, que tem o menino Jesus dormindo nos seus braços, no seu colo. Não é? São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao vosso amparo recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança. Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos avante e dar continuidade ao nosso estudo nessa segunda aula da tarde do Catecismo da Igreja Católica. Olha aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Lembrando, estamos na terceira parte do Catecismo, que fala sobre a lei, não é? Moral, a lei de Deus, que é a teologia moral da nossa doutrina, do nosso magistério, da nossa Santa Igreja. Então, vamos retomar nessa segunda aula, o segundo inciso. A página do Catecismo é 518, a partir do número 1961. Avante! Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu para si Israel como seu povo e lhe revelou sua lei, preparando assim a vinda de Cristo. Atenção aqui, vejam. O centro da Torá é a lei. E a lei constitui, veja, o código, ou seja, as 10 palavras, os 10 mandamentos. É a síntese de toda a lei. E tem aquelas duas imagens belíssimas. A primeira imagem, dentro de um drama, é que Moisés sobe, passando 40 dias e 40 noites para receber, não é, a lei. E ao receber, ele desce para anunciar ao povo e ver aquela terrível cena que o povo está prostrado, adorando um bezerro de ouro, um Deus falso. Moisés quebra as 2 tábuas da lei e quebra também o bezerro, jogando, né, derretendo ele no fogo. E é por causa disso que Moisés não entra, ao completar os 120 anos,
não entra na terra prometida, por causa desse pecado do povo. O líder sofre, não é? Mas Moisés se mantém obediente, vejam, ao chamado, ao Deus, que diz: tu não tens território, eu serei o teu território. Deus quer convencer Moisés a abandonar o povo para que ele extermine. E o povo diz: não é esse Deus que encantou. Moisés diz: não é esse Deus que encantou meu coração. Não é esse Deus que me fascinou. O que os outros povos, adoradores de deuses falsos, de ídolos, vão dizer? Que o Deus de Israel exterminou seu próprio povo? Não é esse Deus que eu amo, Moisés diz. Vejam a ousadia da obediência, a ousadia de um crente, a ousadia de quem é amigo de Deus e a ousadia de quem é intercessor. Não, tu não farás isso, Senhor. Tu não farás isso. É o teu povo, não o meu povo. Eu estou aqui por causa de ti, não por causa dele. É preciso amar mais a Deus do que as pessoas, viu? É preciso amar mais a Deus do que o povo. Moisés, em diálogo com Deus, a divina sabedoria, Moisés lembra a Deus a sua ternura. Moisés lembra a Deus o seu amor. Moisés lembra a Deus a sua compaixão, a sua misericórdia. E Moisés diz assim: se tu fizeres isto, pode riscar o meu nome do livro da vida. Pode me exterminar da tua presença, mas salva o teu povo. Esse povo é o povo de coração fechado, de cabeça dura. É um povo desobediente, adorador de deuses. É tudo isso. É perverso, é ingrato. Mas salva o teu povo, Senhor. Salva o teu povo. Veja, Moisés. E Deus ali refaz a aliança que o povo desfez em Moisés mais uma vez. E é por causa dele, do amor que Deus tem a uma pessoa só. A uma pessoa. E Deus salva milhões de pessoas. Esse é o nosso Deus. Veja. Meu irmão, minha irmã, quer salvar os teus? Quer salvar a tua casa? Se mantenha firme na presença de Deus. Não é fácil. Vai custar muito. Talvez só você seja punido, castigado, ferido. Veja. Enquanto olha para aqueles que não estão nada aí, que criticam, caluniam, difamam, falam por trás, fofocam, vejam, não reconhece, interpreta mal. Mas se se mantiver firme na presença do Senhor, o Senhor salvará a tua casa. Aquela resposta de Gamaliel nunca sai da minha cabeça. Diante das críticas, diante do absurdo, diante de Jesus, Gamaliel se ergue diante do sinédrio e diz:
Mas é preferível um homem só morrer por todos. Reconhece isso? Um homem morrer por todos. O sacrifício. E quantos se sacrificaram na história, que nós chamamos de mártires? Quantos não fizeram isso para que a fé chegasse a nós? A fé. Avante, vejam. E Moisés sobe, não é? A segunda parte, sobe, passa mais 40 dias na presença do Senhor, e o Senhor pede a ele que ele escreva agora, não é? Os 10 mandamentos, e ele desce, e o povo vai obedecendo a esse Deus de Moisés. O Deus que chama Moisés e que disse, para libertar o meu povo, que eu ouvi o clamor, e vi o sofrimento e ouvi o clamor. Vejam, Deus, nosso Criador e nosso Redentor, escolheu para si Israel como seu povo e lhe revelou sua lei, preparando assim a vinda de Cristo. A lei de Moisés exprime diversas verdades naturalmente acessíveis à razão. Estas se acham declaradas e autênticas no interior da aliança da salvação. Nós sabemos, não é? 3 leis direto para Deus e 7 para os homens. Alguns distribuem assim, 2 direto para Deus, não é? E 8 para os homens, os relacionamentos humanos diretamente. 1962. A lei antiga é o primeiro estágio da lei revelada. Vejam, é o primeiro estágio da lei revelada. Que é essa lei? Jesus Cristo. Que lá em Moisés já apontava para Cristo. Cristo é o novo Moisés. Suas prescrições morais estão resumidas nos 10 mandamentos. Os preceitos do Decálogo assentam as bases da vocação do homem, feito à imagem de Deus, proíbe aquilo que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescreve o que lhe é essencial. O Decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem para lhe manifestar o chamamento e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Que maravilha, viu? E vamos ver aqui o que Santo Agostinho diz. Atenção, Deus escreve nas tábuas da lei aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Que maravilha, que majestoso, glória a Deus. Veja, olhando para os 10 mandamentos, veja, nós conseguimos ler o que está escrito no meu coração, o que está escrito na minha alma. São os mesmos mandamentos. Então digite com aquelas letras bonitas, faça um quadro e coloque no seu quarto os 10 mandamentos, digite e coloque na sua geladeira, digite e coloque no seu espelho vaidoso, não é? Quando você for cuidar da sua imagem, da sua beleza, olhe para os 10 mandamentos que estão escritos no seu coração. Vamos memorizar, vamos fazer uma oração citando cada mandamento. É preciso ter no coração, mas é preciso ter na memória. 1º mandamento, 2º mandamento, 3º mandamento, 4º mandamento, 5º mandamento. E se esta lei está no meu coração, é diante desta lei que eu faço o meu exame de consciência. Veja, para confessar os meus pecados, para detectar em mim, examinar o que eu estou sendo contra, se eu estou por esta lei, escolhendo o bem, veja, e a verdade. Ou se eu não tenho essa lei, eu estou escolhendo o mal e a mentira, como vimos no primeiro inciso. Atenção! Avante!
1963. Segundo a tradição cristã, a lei santa, espiritual e boa ainda é imperfeita. Atenção aqui, não é? Isso que diz a lei cristã, a lei santa, que diz é Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 12, não é? A lei espiritual também ele, a capítulo 7, versículo 14. E a lei, vejam, ainda imperfeita aqui é no capítulo 7, versículo 16. E seria bom como tarefa de casa pegarmos este capítulo e lermos todo, que ele vai dizer a lei natural, a lei moral, a lei espiritual, a lei que foi escrita para nós. Vamos avante? Veja. E ele diz ainda, como um pedagogo, a lei. Mas quem diz isso ele diz agora a comunidade de Gálatas. Capítulo 3, versículo 24. A lei deve ser esta pedagoga. Ela mostra o que se deve fazer, mas não dá por si mesma força, a graça do Espírito para cumpri-la. Por isso que nós vamos ver, não é? No artigo 2º aqui, a graça e a justificação. A graça de Deus para cumprirmos esta lei. Vejam, vamos avante. Por causa do pecado que não pode tirar, é ainda uma lei de servidão. Conforme São Paulo, ela tem principalmente como função denunciar e manifestar o pecado, que forma uma lei de concupiscência em nós. Portanto, no coração do homem, vejam. E quem diz isso é ainda o capítulo 7 de Romanos, capítulo 20, versículo 20. No entanto, a lei permanece como a primeira etapa no caminho do reino. Prepara e dispõe o povo eleito e cada cristão da conversão e a fé no Deus Salvador. Oferece o ensinamento que subsiste para todo sempre como a palavra de Deus para nós. Não foi superado ainda os 10 mandamentos, meu irmão, minha irmã. Não é? Ele é a construção desse edifício que nos leva a Cristo. A lei sublime. Vamos avante? 1964. Vejam, a lei antiga é uma preparação para o Evangelho, como nós vimos. A lei é profecia e pedagogia das realidades futuras. Quem? Cristo. E quem disse isso foi Santo Irineu, não é? No Advento. Avante, profetiza e pressagia a obra da libertação do pecado, que se realizará com Cristo, e fornece ao Novo Testamento as imagens, os tipos, os símbolos para exprimir a vida segundo o Espírito. A lei se completa, enfim, pelo ensinamento dos livros sapienciais e dos profetas que a orientam para a nova aliança e o reino dos céus. Que maravilha, vejam. A nova aliança em Cristo Jesus. E a sua promessa da eternidade para todos nós. Vamos avante, que Santo Tomás de Aquino vai nos dizer agora na Suma Teológica uma coisa muito interessante. Atenção, houve, sob o regime da antiga lei, pessoas que possuíam a caridade e a graça do Espírito Santo e aspiravam, sobretudo, às promessas espirituais eternas. E deste modo se ligava a nova lei, a Jesus Cristo. Imersamente existe também sob a nova aliança homens carnais, ainda longe da perfeição da nova lei,
para o estimular às obras virtuosas, foram necessários o temor do castigo e diversas promessas temporais, até sob a nova aliança. Em todo caso, mesmo que a lei antiga prescrevesse a caridade, ela não dava o Espírito Santo, pelo qual o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5, não é? E nos faz entender também o critério de São Tomás de Aquino, quando escreve, falando, sobretudo, desse texto, dessa passagem plenamente. Somente na nova aliança é que nos faz entender plenamente este sublime mistério. Vamos para o terceiro inciso. No terceiro inciso, vamos ver a nova lei ou a lei evangélica. Não é? Ou a lei evangélica. Vamos para o número 1965, que começa dizendo assim: a nova lei ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina, natural e revelada. Ou seja, lei divina, fonte em Deus. A lei natural que vem de Deus para os naturais, os humanos, vejam, e que foi revelada no processo da antiga lei e da nova lei. Ela é a obra do Cristo, veja, e se exprime particularmente no Sermão da Montanha. Atenção aqui agora, o link. Moisés sobe, não é? Pela segunda vez e desce da montanha. E antes de ficar na planície, apresenta as duas tábuas da lei, não é? E aí ele já apontava para Cristo. Cristo como o novo Moisés. Ele sobe na montanha e discursa agora o Sermão da Montanha, a nova lei. Veja, a nova lei, ou os novos mandamentos, que tem a perfeição. É também obra do Espírito Santo e por ele vem a ser a lei interior da caridade. Concluirei com a casa de Israel uma nova aliança. Colocarei minhas leis em sua mente e as inscreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 8, versículo 8, depois versículo 10. Veja que maravilha. E podemos conferir. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Podemos conferir. Avante 1966. A nova lei é a graça do Espírito Santo, dada aos fiéis pela fé em Cristo. É operante pela caridade. Serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que é preciso fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de fazê-lo. Veja que maravilha, não é? Santo Agostinho, no sermão dominical, ele diz justamente isso. Atenção, aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que nosso Senhor pronunciou no monte, tal como o lemos no Evangelho de São Mateus, aí encontrará, sem sombra de dúvida, a carta magna da vida cristã. Santo Agostinho diz: qual é a carta magna da vida cristã? O Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças. Este sermão contém todos os preceitos apropriados para guiar a vida cristã. Que maravilha! E vamos ampliar isso, não é? Está nas 8 bem-aventuranças? Está sim, mas nos 3 capítulos que constituem o
todo o sermão da bem-aventuranças, o sermão da montanha, portanto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de São Mateus. Meditar, cristão, meditar, cristão, meditar, não é? Nesta nova lei, que quem nos rege é a força do Espírito Santo. Avante, 1967. Vamos avante. A lei evangélica dá pleno, veja, dá pleno cumprimento à lei antiga. Ou seja, a nova lei plenifica a lei antiga. Eu não vim abolir a lei, disse Jesus. Lembram? Eu vim dar pleno sentido e cumprimento a esta lei. E aqui é interessante, não é? Que Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, diz justamente isso. Afirma, veja, aliás, afina, ultrapassa e aperfeiçoa nas bem-aventuranças. Ela realiza plenamente as promessas divinas, elevando-as e ordenando-as ao reino dos céus. Dirige-se àqueles que se mostram dispostos a acolher com fé esta esperança nova. Os pobres, os humildes, os aflitos, os de coração puro, os perseguidos por causa de Cristo, traçando assim os surpreendentes caminhos do reino. Então aqui está todo o sermão da montanha. Capítulo 5, 6 e 7. Vai dele, olha, como que? Fazendo o mosaico, delineando a nossa vida cristã para uma perfeição cristã. Vamos avante? Temos ainda 1968. A lei evangélica dá pleno cumprimento aos mandamentos da lei. O sermão do Senhor, longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga, dela aure as virtualidades ocultas. Faz surgir novas exigências e revela a sua verdade divina e humana. Não lhe acrescenta novos preceitos exteriores, mas vai até o ponto de reformar a raiz dos atos, o coração, onde o homem faz a opção entre o puro e o impuro, onde se forma a lei, a esperança e a caridade, e com elas as virtudes. O Evangelho, deste modo, leva a lei à plenitude, imitando a perfeição do Pai Celeste, pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores, seguindo o modelo da divina generosidade. Vejam aqui, e aqui um monte de citações, mas dentro desses 3 capítulos de Mateus, que constitui o Sermão da Montanha. O bom lermos estes 3 capítulos de São Mateus. 1969. A nova lei pratica os atos da religião, não é? Que são também as virtudes da religião. A esmola, a oração e o jejum. Que na quarta-feira de cinza, o texto de todos os anos é este, não é? Que diz que se comprar e verdadeiramente vamos passar aquela quarentena, aqueles 40 dias praticando o quê? A esmola, o jejum e a oração, ordenando-os ao Pai que vem no segredo, em contraste com o desejo de ser visto pelos homens. Sua oração é o Pai Nosso. Culmina com o Pai Nosso com os 7 pedidos. Que maravilha! Nós temos 10 mandamentos, nós temos 8 bem-aventuranças e nós temos o Pai Nosso, os 7 pedidos. Vejam só. Que fazemos. Muitas lições, muitas coisas boas temos que extrair daí.
Veja, tarefa de casa. Pegue os 10 mandamentos, pegue o Sermão da Montanha, não é? Sermão da Montanha e os 7 pedidos do Pai Nosso, para a gente meditar, para a gente refletir e poder, veja, produzir para a nossa vida de fé e de espiritualidade. E assim sermos pessoas melhores. Pessoas melhores. Vamos avante. 1970. A lei evangélica comporta a opção decisiva entre os 2 caminhos. Atenção aqui. Esses 2 caminhos falados, não é? Que coloca Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. Os 2 caminhos. E a prática das palavras do Senhor resume-se na regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. A síntese de todo o Antigo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 12. Toda a lei evangélica se compendia no mandamento novo de Jesus e de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é? Se pudermos conferir em João capítulo 15, versículo 12. 1971. Atenção! Ao sermão do Senhor convém acrescentar a catequese moral dos ensinamentos apostólicos, como Romanos capítulos 12 a 15, 1 Coríntios 12 a 13, Colossenses 3 a 4, Efésios 4 a 6, etc. Que maravilha aqui. Pegue esses textos e confiram, para que a gente possa criar, não é? Anotar no caderno essas regras para a nossa vida cristã. Aqui dá um retiro, somente um retiro, não é? O que é, não é, uma vida cristã verdadeiramente. Tem tudo aqui no Catecismo da Igreja Católica. Esta doutrina transmite o ensinamento do Senhor com a autoridade dos apóstolos, particularmente pela exposição das virtudes que decorrem da fé em Cristo e são animadas pela caridade, o principal dom do Espírito Santo. Amém? Que vosso amor seja sem hipocrisia, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tornando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 13. Esta catequese também nos ensina a tratar os casos de consciência à luz de nossa revelação com Cristo e com a Igreja. Romanos capítulo 14, 1 Coríntios capítulos 5 a 10. Veja que maravilha. Tudo fundamentado nas Sagradas Escrituras. Não é? Tudo fundamentado nas Sagradas Escrituras. Temos tempo ainda? Ou já... Atenção, meu dedinho aqui, viu? Que vocês vão ver. Deixa eu ver. 35 minutos. Vamos avante, que a gente deixa somente o resumo para a próxima aula. 1975. A nova lei é também denominada lei de amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei de graça, por conferir a força da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Uma lei de liberdade, vejam,
pois nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da antiga lei, nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade, enfim, nos faz passar do estado de servo que não sabe o que seu Senhor faz, para o de amigo de Cristo, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. João 15:15. Ou ainda, para o de filho herdeiro, como diz justamente Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7. Que maravilha, não é? Que riqueza essa terceira parte. Todo o catecismo da Igreja Católica é riquíssimo, mas essa terceira parte que fala da lei moral, da teologia moral, é riquíssima. Toca muito a nossa vida, o nosso cotidiano. Vejam como nós estamos pautando a nossa vida, né? No dia a dia. 1973, além de seus preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos. Veja, está tudo aqui. A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos se estabelece em relação à caridade, perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo o que é incompatível com a caridade. Os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. E aqui São Tomás de Aquino fala, justamente na Suma Teológica, nos livros 2º e 3º, não é? Nos capítulos, no capítulo, aliás, 184 e número 3. Vamos avante. 1974. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade que jamais se mostra satisfeita por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos do amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Veja, ou seja, o estado de vida de cada um. Que maravilha, não é? Não é uma espada enfiada a goela abaixo. Atenção, vamos ver aqui agora, né, aquilo que São Francisco de Sales fala no seu sermão ao amor. Vejam, Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade. Pois ela, como a rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, a todos e todas dá seu grau, sua ordem, o seu tempo e o seu valor. E assim termina o apóstolo Paulo dizendo o hino ao amor. 3 virtudes permanecerão: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Como ele começa o hino: ainda se eu lançasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse amor, nada adiantaria. A lei maior é a lei do amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Tchau, tchau.